no Janeiro Branco. É uma campanha de psiquiatras e psicólogos em todo o território nacional para levar a informação à população. Antigamente, quando se falava em psiquiatra e psicólogo, já havia o comentário, está ficando louco. Hoje não. Especialidades importantíssimas no dia a dia da população. Ana Gláucia Lima, psicóloga, é a nossa convidada. Boa noite. Boa noite, Zé. Obrigada pelo convite mais uma vez. Janeiro Branco, a campanha, você comenta. Pois é, Janeiro Branco, assim como temos Outubro Rosa, Novembro Azul, Setembro Amarelo, que a gente falou bastante sobre a questão da prevenção ao suicídio, o Janeiro Branco ele vem com essa proposta de quando começa o ano, iniciam novas metas, novas possibilidades, a primeira coisa que a gente precisa pensar, antes de qualquer outra coisa, é sobre a nossa saúde mental. Então ele vem com a proposta de conscientização da prevenção de qualquer psicopatologia, de qualquer transtorno mental e sobre a importância de a gente cuidar da nossa saúde mental. Então ele vem com essa cor branca, que é uma cor de paz, de plenitude, né? Para poder conscientizar as pessoas sobre a importância da saúde mental. O reconhecimento pela população de que hoje psiquiatria, psicologia são atividades importantíssimas no dia a dia da sociedade. Pois é, hoje a gente começa a perceber alguma mudança no pensamento das pessoas em relação à especialidade voltada para a saúde mental. A gente consegue perceber pequenas mudanças, né? Ainda existe grande tabus no que diz respeito à saúde mental, como você mesmo disse com muita propriedade, quando as pessoas pensam que, só estou precisando de um psicólogo, de um psiquiatra, porque eu já estou louco, né? E aí as pessoas acabam rotulando umas às outras como loucos, como problemáticos, e não. Na verdade, a especialidade que cuida da nossa saúde mental, uma especialidade tão importante quanto um otorrino, quanto um nefrologista, é uma especialidade que cuida da gente e que nos ajuda a nortear a nossa vida. Porque saúde mental, quando uma pessoa tem a saúde mental plena, a saúde mental equilibrada, ela consegue nortear toda a sua vida. A depressão é a grande preocupação no momento? Depressão, a ansiedade e também o estresse. São três frentes aí que a gente tem se preocupado muito, porque elas têm aumentado de uma forma muito avassaladora, né? Existe um estudo da OMS que diz que para 2020 a depressão vai ser a principal causa de afastamento no trabalho. Então, depressão é algo assim para a gente pensar muito, porque depressão também vem como um carro-chefe para questões de ideações suicidas e também para atos consumados de suicídio. E também o Brasil, infelizmente, está num ranking aí de primeiro lugar de país com diagnóstico de transtornos de ansiedade. Então, a gente também tem se preocupado muito com a questão do diagnóstico de transtorno de ansiedade. A ansiedade, né, ela tem o seu lado positivo, que motiva as pessoas, que faz com que a gente consiga correr atrás dos nossos sonhos, mas quando é instalado um transtorno, a gente precisa tomar muito cuidado, porque ele traz consigo muitos prejuízos psíquicos, pessoais e sociais. Agora, dicas para enfrentar tudo isso, doutora. Pois é, a dica da prevenção é a gente conseguir, principalmente em relação à ansiedade, a gente conseguir colocar um pouquinho o pé no freio, conseguir ir em contraponto a essa necessidade de tantas conquistas que a sociedade e o mundo capitalista têm nos mostrado ultimamente. Outra dica importante é a gente começar a pensar e identificar as nossas emoções. Então, pensar um pouquinho sobre a inteligência emocional e a maturidade emocional. Não nos afastarmos de sentimentos inóspitos, sentimentos tidos como ruins, como raiva, medo, tristeza, mas aceitá-los como sentimentos de tão importância quanto alegria, amor e paz, e poder trabalhar esses sentimentos frente a essas situações que a gente vive. Muitas vezes as pessoas elas querem tirar da vida a tristeza, por exemplo, impedir que a gente fique triste, com raiva ou com algum tipo de ansiedade e mostrar que a vida é só alegria e só amor. Não, na verdade a gente precisa sim, aceitar todos os sentimentos que vêm nas nossas vidas, nas nossas situações e poder trabalhar os sentimentos. Outra dica muito importante também
é a meditação. Mindfulness vem aí com uma proposta incrível sobre meditação, relaxamento. Você conseguir, no final do dia, fazer um saldo do seu dia. É uma proposta muito legal. E atividade física. Atividade física vem primordial na nossa vida. Bem, no ano passado, Marília teve cerca de 20 casos de suicídios de forma oficial. Já foram 4 deste ano de 2019. Essa tem sido uma preocupação muito grande. Toda vez que a senhora vem aqui, a senhora faz o alerta. Tem que se buscar a ajuda técnica imediata antes que seja tarde. Mais uma vez, comentando essa questão, doutora Ana. Sim, infelizmente o suicídio ele tem sido muito presente na nossa sociedade. Eu penso que nós precisamos nos conhecer e saber quando nós não estamos bem, quando existem alguns sentimentos e situações que mexem muito com a gente, nos dão uma conotação de falta de sentido na vida. Quando isso chega para nós, que nós possamos dar a devida importância e procurar realmente a ajuda de um profissional e poder falar sobre os nossos sentimentos, falar o que está acontecendo, falar com pessoas próximas, com pessoas que são amigas, com pessoas assim que você sabe que vão poder te ajudar, porque muitas vezes a gente fala com pessoas que talvez não conseguem nos ajudar. Então, a partir do momento que você começa a perceber que alguma coisa não está bem, que a sua vida já não está mais tão colorida, a sua vida já está mais cinza, que as coisas não têm mais sentido, procurar ajuda rapidamente. Além da prevenção da nossa saúde mental, quando você começar a perceber alguma coisa não está bem, não espere para essa situação cronificar, procure ajuda. Eu, até aproveitando o seu programa, dia 16 de fevereiro, eu estarei ministrando um curso de prevenção ao suicídio no Alves Hotel, com uma parceria com o CIESP, que é o Sindicato dos Estabelecimentos de Educação aqui daqui de Marília, e aí a gente vai falar sobre suicídio, sobre prevenção do suicídio, sobre todas as causas, como a gente consegue conversar sobre isso e como a gente consegue se instrumentalizar contra esse fenômeno terrível. Dependência química, uma preocupação cada vez maior. Geralmente, porta de entrada à bebida alcoólica. Comentando, doutor. Pois é. Dependência química, ela traz, quando a pessoa ela procura uma satisfação imediata, um prazer imediato, a gente não pode ser hipócrita e dizer que acesso ao álcool, às drogas, não traz esse prazer. Traz sim, imediato, destrutivo e que passa muito rápido. Então, as pessoas hoje elas têm dificuldade de nutrir de uma forma gradativa as conquistas da vida. Então, se você tem algum perfil aí de imediatista, seria interessante procurar ajuda, porque muitas vezes quando a gente busca deslocar os nossos problemas para um prazer imediato, a possibilidade de nos dependermos dessas situações e desses cenários que nos trazem esse prazer imediato é muito grande. Só que esse prazer imediato, ele é uma mentira. Ele é algo que passa muito rapidamente e fazendo com que você tenha acesso e tenha que ficar cada vez mais em contato com essas situações e com essas substâncias para poder mascarar um problema que você talvez não consiga resolver. Então, a ideia é não buscar esse prazer imediato, procurar ajuda para resolver os seus problemas, para que as coisas entrem em equilíbrio. Agora, é uma realidade. A incidência das drogas cada vez maior na sociedade e em todas as idades. Comentando isso, é muito preocupante, doutora Ana. Infelizmente, principalmente numa janela da adolescência e da idade do jovem adulto, a gente tem percebido muito acesso livre a esse tipo de droga, porque as pessoas entendem que algumas drogas não são drogas, né? São drogas naturais e não são drogas, e elas causam um dano tão grande quanto drogas mais faladas, como cocaína, heroína, enfim. Então, nós precisamos começar a racionalizar melhor, nós precisamos começar a responsabilizar melhor os nossos jovens, responsabilizar melhor as nossas famílias e que as famílias possam ficar mais atentas com grupos de jovens, grupos de WhatsApp, grupos de mídias sociais, porque isso tem se dissipado de uma maneira avassaladora. Então a gente precisa abrir o olho, porque sim, uma pessoa que está fora do seu juízo crítico, principalmente quando ela está com o uso de substâncias, ela pode fazer coisas e cometer atos e atitudes
às vezes irreparáveis. E o que é importante, quando do tratamento, a família se envolver de forma profunda. É isso, doutora? É isso mesmo. Quando a gente tem uma pessoa que ela está em tratamento de saúde mental, não é só essa pessoa que está em tratamento. Isso diferencia muito de outras patologias. A psicopatologia não é só o paciente que está em tratamento, é o paciente e seu círculo social, a sua família. As pessoas mais próximas também podem se considerar em tratamento também. Porque se as pessoas próximas negarem isso, uma das saídas que todo profissional de saúde tem é essa âncora e esse vínculo familiar e esse vínculo social para ajudar essa pessoa. Então, se eu tenho um parente próximo, um familiar próximo meu, que está em tratamento de saúde mental, eu posso me considerar em tratamento também, porque as psicopatologias, elas não atingem somente o paciente, atinge toda a rede social próxima desse paciente. Então, a conscientização familiar e muitas vezes o acompanhamento do familiar também é imprescindível no tratamento do paciente. Destaque final, doutora Ana Glaucia. Pois é, Zé, eu quero agradecer muito essa parceria que a gente tem aqui com vocês, que a gente possa falar sempre sobre saúde mental, que você em casa, que muitas vezes se identifica com o que a gente fala aqui, não deixe isso virar um tabu na sua vida. A gente sabe que não é fácil, a gente sabe quando mexe com a família, ou mexe com a nossa saúde mental, não são coisas fáceis, são coisas difíceis, que muitas vezes a gente quer deixar guardado, mas existem profissionais que estão aqui para ajudar você. A gente precisa da confiança da população, para que a população chegue até nós, fale dos seus sentimentos, para que juntos a gente consiga nos ajudar. Porque não é um problema só da pessoa que está do outro lado, é um problema meu também. Então, a gente precisa juntar forças para a gente combater junto essas questões de transtornos mentais, essas questões de psicopatologias e principalmente um fenômeno terrível do suicídio na nossa sociedade. Muito bem. Obrigado à doutora Ana Glaucia Lima pela dica tão importante com relação a esse momento que realmente tem preocupado bastante.